E aí, pessoal, vamos falar mais um pouquinho de Revolução Industrial? Mais um pouco, né? Tem bastante coisa para falar. Ainda tem a segunda revolução que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Só que é um conteúdo bacana. A gente acabou de falar aí em geografia, tá? Das questões das transformações tecnológicas, tá? Isso aí, gente, um conteúdo liga ao outro. Vocês estão aprendendo em geografia, estão vendo em história. Então tá tudo muito aproximado, tudo interligado, né? Então a gente vai ver um pouquinho aí da revolta, né? Gente, esses três, né, pontos que eu passei aqui é da aula de hoje, tá? A gente fala um pouquinho de luta de classe, um pouquinho de ludismo e o cartismo, tá? São três pontos chaves aí dessa revolução industrial, né, que a gente analisa na questão dos operários, o que foi que aconteceu, se eles se revoltaram ou não, o que eles fizeram, né, para diminuir, né, essa questão da miséria, né, desses trabalhos, que eram trabalhos muito mal remunerados, eles eram mal pagos, crianças trabalhando, mulheres, a gente falou disso nas duas últimas aulas, né, a gente falou dessa diferença, né, de como ocorreu o trabalho assalariado, que ele passa do campo para trabalhar nas fábricas, certo? Então isso vai revolucionar totalmente a época. Quando a gente chama de revolução, é quando algo realmente revolucionou a vida, modificou a vida das sociedades que estavam ali vivendo, tá? Então a gente chama de revolução quando teve essa transformação grande na sociedade, certo? Eu trouxe aqui também, gente, esse quadrinho aqui, que é bem bacana, né? Para vocês analisarem, né? O proletariado, eu trouxe a figura do Homer, né? Que é aquele trabalhador que ele vai e faz o que pede, né? Ele, às vezes, ele nem questiona o que está acontecendo, ele só vai e faz, porque ele precisa sobreviver, ele precisa tratar da família dele, então ele não tem muita ciência do que está acontecendo exatamente. Não todos, mas tem aqueles específicos que eles só, né, acatam o que precisa para viver. Aí o Sr. Burns, né, como o burguês industrial, aquele cara que tem muito dinheiro, tem muita posse, e ele tá lá, né, sendo o detentor de tudo, e ele controla esse operário, ele controla a família desse operário e ele quer lucro. Ele só vê o lucro, tá? Então, o importante para ele é lucrar, é ter mais dinheiro, mais posses, certo? Então, eu fiz esse xizinho aí como se fosse um Street Fighter entre os dois, tá? Então, ali, ó, o proletariado. Lembra que eu falei de prole, né? Que ele só é dono da própria família, ele não tem nada além disso, tá? Ele não tem casa própria, ele não tem nada, ele tem só, né, a sua família e a força do trabalho que ele precisa vender, ele é obrigado a vender essa força de trabalho, porque senão ele não vai sobreviver, tá? Então aí, ó, o primeiro item, troca a favor de trabalho por um salário, tá? O proletariado, ele troca a força de trabalho por um salário. E o burguês, né, ele é detentor dos meios de produção, das fábricas, da máquina, das ferramentas e fazendas. Então ele é dono disso. Então ele é dono da fábrica, ele é dono da máquina, né, da indústria, ele é dono das ferramentas, ele é dono, ele é dono, né? É tudo dele, então o lucro vai para ele. Esse Homer Simpson, ele tem baixo salário, né? E não tinha nenhum direito trabalhista. Se ele se machucasse, se ele tivesse uma doença, porque era muito fácil ter doença, né? Era muito insalubre lá. As fábricas, os cortiços onde eles viviam era muito insalubre, era muito fácil pegar uma doença, né? Então, se você ficava doente, era pior para você, você ia morrer à míngua mesmo, não tinha nenhuma lei trabalhista, tá? Aí a parte do burguês, que é o Sr. Burns, né, contratavam a mão de obra dos operários. Então você tem a sua mão de obra, você vende a baixo preço, tá? Ele contrata você. Jornada de trabalhos aí, né? Tem livros que vai trazer de 12, 14, 16, 18, mas eram grandes jornadas, é diferente do que a gente vê hoje. E os burgueses controlavam o ritmo de trabalho do operário. Também a gente falou sobre isso. Então, o proletariado estava em péssimas condições de trabalho, havia exploração do trabalho infantil e feminino, né? Não havia segurança, higiene nas fábricas e as moradias eram precárias. Não existia tempo para você poder almoçar, né? Às vezes você passava ali 12, 13, 14 horas seguidas sem comer. E o burguês lá, o dono de tudo, né? Além dele controlar, né, ele ter essa indústria, ele era o principal consumidor dos produtos industrializados, então, tipo assim, o operário ele produzia uma coisa, ele não conseguia ter acesso a comprar, né, aquilo.
Aí ele não conseguia comprar, tá? Ele tinha acesso ao ensino universitário, né? Então o burguês conseguia colocar os filhos dele para estudar numa universidade e o proletariado não, tá? E eles moravam em casas amplas, confortáveis, distantes das fábricas, né? Enquanto o trabalhador que ralava todo dia morava, né, naquelas moradias precárias e insalubres que existiam na cidade junto com as fábricas. Era um ambiente pesado, poluente demais, tá? Ah, professora, mas esses caras nunca se revoltaram, eles aceitavam numa boa? Não. Em todo momento histórico, sempre tem a galera, né, que é o gado, a gente fala que é o gado, ele aceita a condição dele, né, ele aceita, ele não faz nada pra mudar, porque às vezes ele tem medo, às vezes ele quer só sobreviver, ele quer dar comida pro filho dele, então ele não vai ter essa garra, essa vontade de fazer uma transformação, né? E vai ter a galera que ela vai se unir pra isso mudar. Então a gente tem dois importantes aí movimentos, né, nesse processo da Revolução Industrial. O primeiro ele é o ludismo, ele chama de ludismo, tá? O primeiro movimento de resistência operária ficou conhecido como ludismo de Ned Ludd, que ele foi o cara que ele encabeçou todo mundo, vamos fazer acontecer, tá? Ele foi o líder, né, dessa revolta. Os ludistas identificavam a máquina como grande inimigo e se reuniam à noite e quebravam as máquinas. Então essa galera achava assim que o problema não era o burguês, não era o patrão, o problema era as máquinas. O problema era a revolução mesmo. Então se você está num processo de evolução, né, que as transformações aí, ele não vê, né, o problema na política, no cara que está querendo lucrar em cima dele, ele vê o problema na máquina. Então ele vai destruir máquina, ele vai conversar com uma galera para entrar nessas fábricas à noite e destruir tudo. Então o problema deles é a máquina, tá? Porque ele acha que a máquina tomou o lugar dele. Porque você vai lá, você controla uma máquina que vários operários poderiam fazer. Tipo, o que ele faz como um trabalhador, 50 fariam sem a máquina. Então o grande problema dele é a máquina, o inimigo mortal dele é pau na máquina. Então o inimigo é a máquina. Então sempre lembrar, gente, o ludismo, tá? O inimigo é a máquina. Eram operários, donos de oficinas que estavam fechando devido à concorrência de desempregados. Então, tipo assim, tem uma oficina que faz algum produto ou outro, então você vai ter uma concorrência maior com alguém que fabrica aquilo a preço muito mais, né, acessível, então você vai quebrar. Então eles achavam o quê? O que eles tinham que fazer? Eles fechavam as oficinas e eles não eram mais donos dos próprios meios, né? Eles não tinham mais as ferramentas, não tinham mais nada. Eles tinham que vender sua força de trabalho pro burguês lá, o senhor Burns. E aí, o que acontecia? Ele ficava revoltado porque ele achava que a máquina era o problema, né? Apesar da defesa da não intervenção do Estado na economia, a repressão foi pesada. Foi, gente. Essa galera se reuniu aí e a polícia foi matando em cima, o Estado foi pesando em cima, executaram, mataram muitos deles, entendeu? Em 1813, tá na apostila de vocês, é na página 30, tá? Porque quando você invade uma propriedade, tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários desses países mais neoliberais, assim, você invadir uma propriedade é crime. E tem muitas leis aí na legislação deles que você é condenado à morte, porque você está invadindo uma propriedade que não é sua. Então, se você invade a fábrica que você trabalha, você tá invadindo uma propriedade privada. Então você é condenado à morte. Então fuzilaram muitos desses caras aí, dos ludistas, eles eram mais revolucionários, eram os mais loucos, assim. Então eles queriam mesmo botar fogo em tudo, quebrar tudo, tá? Eles eram mais radicais nesse aspecto. E o grande inimigo é a máquina. Lembrando, gente, ludismo, o grande inimigo é a máquina, tá? As máquinas a vapor lá, as primeiras feitas, então aquilo para eles, a culpa de tudo é das máquinas, certo? Não tinha uma discussão tão mais profunda como a gente vai ver aqui agora com os cartistas, tá? Os cartistas, apesar da repressão que sofreu também, foi uma galera também que sofreu repressão, só que eles pensaram um pouquinho mais calmo, né? Eles se reuniram, gente, vamos fazer um movimento aí, né? Vamos redigir uma carta, né? Eles foram mais tranquilos, a gente vai reivindicar, né? Melhor condição de trabalho, né? O sufrágio universal masculino, que é o voto, né? Porque quem não tinha dinheiro, não tinha direito ao voto nesse período aí na Inglaterra, tá? Só quem tinha grana mesmo conseguia votar. E o parlamento, que era burguês, lembra lá da Revolução, né? Inglesa. O parlamento, né?
ascendeu ao poder, né, os primeiros burgueses aí da história. E aí, o que acontece? Você não tinha grana, você não era burguês, você não conseguia votar. Então, você era um trabalhador, então você não tinha esse direito por não ter posses, não ter, né? Você era posse. A única posse que você tinha era o quê? A sua prole, sua família, certo? E era um estilo de política totalmente estranho, né? A cada 6 anos que renovava, e só quem escolhia era o próprio parlamento, então não tinha essa abertura política, né? E esse movimento, né, ele ficou durante muito tempo assim, tentando insistir nessa coisa mais pacífica. Teve revoltas também, tá? Um pouco mais assim, né? Mas não era igual aos ludistas, que eles eram mais agressivos e achavam que o problema era a máquina. Eles achavam que o problema era o sistema, né? Os cartistas acreditavam que o problema era o sistema. Eles queriam direito a voto, participação política, alguém que representasse a classe operária, tá? Que não tinha quem representasse essa classe. E é muito estranho. O que eu acho muito estranho nessa questão é que quando a burguesia, né, ela ascende ao poder, ela vira opressora, porque antes ela também era oprimida, né? Ela também tinha direitos a ser conquistados, como os reis lá absolutistas. Vocês lembram disso? Então, era para elas ascenderem, ajudarem a outra camada, né, que aí se inicia os operários, os pobres mesmo. E elas não, elas vão ao poder e ela vira o quê? Opressora. Elas se tornam aquilo que elas odiavam, né? Que é aquele poder, né? Centralizado, só que centralizado na mão de ricos. Simplesmente assim. O movimento foi fracassado, massacrado pelo parlamento inglês, que desconsiderou as reivindicações impostas pelos trabalhadores. Então eles ficaram anos, tá? Anos e anos, né? Tentando fazer esses movimentos, indo lá, falando diretamente com o parlamento, né? Nessa foto aí, tipo, aparece aí, ó, a carta, né? Essa carta gigantesca aí, nem era tanta coisa assim, que eles pediam poucas coisas, né? O que acontece, gente? Esses problemas sociais e políticos, né, foram ficando efervescentes aí na Inglaterra. Então, quem estava no poder, controlando, ficou com um pouquinho de medo, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos acatar algumas coisas dessa galera que é mais pacífica aí, dos cartistas, né? E vamos ver se a gente melhora essa realidade aí, porque senão eles vão tomar o poder, porque eles tomaram o poder, né? A burguesia foi e tomou o poder, certo? Então eles estavam com medo dos operários fazerem a mesma coisa. Então o que acontece, gente? Ó, em 1834, eles fizeram uma nova lei dos pobres para amenizar as questões, tá? Então, se você tá lá desempregado, realmente não tem mais, você não tem. Por que acontece? Acontece que tem mão de obra sobrando, né? Criança trabalhando, mulher, gente que saiu dos campos, então tem um desemprego total aí nessa época. E aí, quem ficou sem emprego, o governo foi lá, fez essa lei dos pobres, tá? E eles pegaram o quê? Tá, você trabalha, né, para mim, para os meus aliados das fábricas, em troca aí, né, de morar num albergue que o governo te fornece. Nada diferente, gente, isso existe até hoje, tá? Então ele vai te fornecer um albergue e vai te dar um emprego e você vai ganhar um salário pior do que os caras estavam ganhando lá. Eles já estavam putos da vida, né, porque eles ganhavam muito pouco. Então você vai ganhar ainda menos e vai ter uma casa. Então é aquela questão que a gente já falou sobre a escravidão. Né, é um trabalho quase escravo. Você trabalha para morar no albergue insalubre do governo e para comer um pão por dia, sabe? Era uma coisa bem absurda assim. E os cartistas ficaram muito bravos com isso. Ficaram muito, muito bravos. Eles achavam que isso era humilhante para um pai de família, para um trabalhador, para as mulheres, para as crianças. Isso era humilhante. Então eles continuaram fazendo greve, protesto, greve, protesto, greve, protesto. Isso rolou 10 anos, tá? Aí eles conseguiram alguns avanços depois de 10 anos, né? Porque, gente, não é porque o governo foi bonzinho, maravilhoso. Vamos ser bonzinho com eles, né? Vamos ajudar os caras. Eles estão lá lutando 10 anos, né? Prendeu um monte de gente, matou um monte de gente, né? Mas não foi porque foi bonzinho, porque eles ficaram com medo de perder o poder, né? Porque se os trabalhadores soubessem o tanto de poder que ele tem nas mãos, porque é ele que rege a economia do país, né, de onde ele está. Se eles soubessem do poder que tem nas mãos, poder de votação, poder de decisão, se eles soubessem realmente, os governantes teriam muito medo. E nessa época eles tiveram medo disso. Então eles vão fazer o quê? Eles vão reduzir a jornada de trabalho, tá? Umas 10 horinhas ali, tá?
e vai limitar um pouquinho o trabalho infantil. Então, vai estabelecer aí uma idade mínima para as crianças poderem trabalhar, porque até então, 4 a 5 anos, elas estavam trabalhando nas fábricas. Isso era comum, tá? Então, gente, isso aí não é nada de novo. A gente vê que isso acontece até hoje, tem essas leis, né? Aí, né, mais sociais, para tampar o sol com a peneira, mas são coisas assim que a gente estuda aí em 1834 e são coisas que também são atuais. Então, se as populações, né, os trabalhadores tivessem consciência de tudo que eles têm de poder não sabem, né? Então, usando errado, inclusive, né, é bem triste essa parte da gente estar usando errado aí o nosso poder de voto, inclusive. Se soubessem, né, dessa importância, não fariam tanta coisa que está acontecendo atualmente. Então a história ela é bom para isso, ela revê o que aconteceu no passado e não fazer, né, o que aconteceu hoje. E é isso que as pessoas fazem, elas esquecem, elas têm memória curta, ou elas não estudam, tá? Elas esquecem e acabam repetindo os mesmos erros. Certo, gente? Ó, essa aula acabou, tá? A gente vai finalizar aqui Revolução Industrial, primeirinha, né? A primeira aí, a filha primeira aí, o primogênito, tá? Então a gente vai encerrar essa aula. Na próxima a gente volta aí com a segunda, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, me chama no grupo. Tem gente também me chamando aí no particular. Mas preferencialmente, gente, chama no grupo, tá? A gente já vai tirar a dúvida de vocês. As outras salas aí, os professores, né? De vocês podem chamar. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, beleza? Até a próxima.